Estreou no cinema Era Uma Vez em Hollywood, um novo filme de um dos diretores singulares do cinema contemporâneo, Quentin Tarantino, um dos responsáveis por Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel, Odiados, Oito Odiados, Django Livre e muitos outros ainda sucessos. Quer saber o que a gente achou do filme? Se o filme é bom, se vale a pena assistir? Quais são os insights? O que o filme traz de novidade? Confira aí no nosso Take Único. O que você achou do filme? Quais são os pontos que a gente poderia destacar sobre o novo filme de Quentin Tarantino? Bom, esse é um dos filmes que talvez, para quem tá acostumado demais, né, com toda a trajetória do Tarantino, talvez seja uma surpresa, né, porque não tem todo aquele sangue, todo aquele exagero, como é de costume em vários filmes dele. Só que sim, a gente pode identificar algumas características muito presentes que é do olhar do Tarantino, né. Mas uma coisa singular desse filme talvez seja o fato dele ser um metafilme, ele é uma metanarrativa. Toda a construção narrativa do filme é como se faz cinema, é pensar, é refletir, é o lugar dos atores, é o lugar da produção em si do cinema, né? Então a gente tem toda uma visão de como se faz filme, como se fosse um grande bastidor, o filme sendo um grande bastidor, de como se produz, né, o cinema, de como se faz cinema. E essa eu acho que é uma identidade desse filme, né? Um diretor apaixonado por cinema que traduz isso nessa obra, né, nesse filme. Isso é muito interessante, né? Porque o filme ele conta a história de um ator, né? Esse é o plot principal, de um ator e sua relação com o seu dublê, né? E traz assim a carreira, mais ou menos assim, um trecho da carreira desse ator que está em decadência, a gente pode dizer, né? Ele foi muito conhecido por participar de várias séries de TV e agora ele está meio que se redefinindo, né? It's official, old buddy. Has been. A grande narrativa, vamos dizer assim, a temática, o assunto do filme, ele tem o background, assim, do assassinato, que agora está fazendo 50 anos, né, da Sharon Tate, a esposa do Polanski, né, grande diretor de cinema também. E nisso, então, são apresentados dois personagens, né, o Cliff, né, e o Rick Dalton. Isso, o Rick e o Cliff, que são dois personagens fictícios que vão, então, atraindo a nossa atenção. E eles, como, né, atores, né, um é ator, o outro é dublê, né, então é apresentada a história desses dois personagens ao longo de toda a sua trajetória. Só que de pano de fundo tem sim esse assassinato, esses personagens reais vão aparecendo, e aí a gente fica nessa tensão de como esse assassinato iria ou não se desenvolver. In this town, that can all change like that. E eu acho que assim, a presença da Sharon Tate, né, representada no filme, dá essa tensão. Né? Então a violência ela não está explícita, mas ela é esperada. Então ela é uma motivação para quem está assistindo o filme. Né? E isso acho que é uma das grandes diferenças desse filme, né? Se a gente está acostumado a assistir aquelas cenas sanguentas do Quentin Tarantino, aí ele faz nesse filme um caminho inverso, porque você quase não vê violência no filme, né? Só mais no terceiro ato, mas você quase não tem violência em todo o filme. Só que, como a gente está falando aqui, ele traz todo esse cenário que a gente já está esperando, que o público está esperando, né? O plot motivador do filme é todo esse assassinato da Sharon Tate, né? Os críticos, assim, de modo geral, têm dito que esse é um filme do Tarantino maduro. What are you trying to convince me of exactly? Porque ele não tem esses excessos, mas ele traz justamente, né, trejeitos, toda a questão da música é tarantiniana, assim, né, a gente percebe o olhar, o jeito de se fazer cinema do Tarantino nesse filme, mas sem aquele excesso que a gente tá tão acostumado, né. Mas assim, a grande característica desse filme, além de ele ser um metafilme, é identificar justamente o início ou a consolidação dessa máquina Hollywood, né, desse mundo de Los Angeles
né, no finalzinho assim dos anos 60, essa perspectiva de como se faz cinema, dessa indústria toda. Então é o surgimento, a consolidação, e isso vai sendo apresentado, né? E eu acho que isso também é uma coisa muito bacana, né? Talvez um segundo ponto aqui de se pensar na máquina Hollywood. Como é que se faz filme? Como esse filme ele oculta todo o sistema de produção, o bastidor, isso é ocultado, isso está presente? Porque se a gente pensa hoje a gente tá junto vendo a produção lado a lado, a gente já sabe, né, os bastidores, a gente já sabe como é que é produzido, como é que é feito, a gente já entende mais, né, dos efeitos especiais, e naquela época isso ficava muito oculto. Né? Então é interessante ele trazer isso já desde o início, né? Da gente ver maquiadoras, da gente ver os diretores, da gente ver decisões, né, de câmeras, ou mesmo as cenas em que tá sendo filmado, né, tá sendo feito, rodado o filme, e aí você vê os atores errando, e a pressão disso, legal. E essa coisa de você ser uma estrela e de repente tá talvez indo para uma decadência, de fazer escolhas, né, de carreira. Então todo esse mundo de bastidor, de construção, é sim uma perspectiva de entender o que é Hollywood. Hoje, talvez, se a gente pensa Hollywood, o impacto que isso tem, né, pra gente do Ocidente, principalmente, né, é uma coisa gigantesca, uma coisa absurda, uma coisa que vai determinando tendências, vai colocando a nossa visão de mundo também de uma forma muito presente. Então é aquela questão assim da arte, mas a arte também enquanto técnica, né, dessa questão da produção, de pensar, e depois também dessa questão da consolidação de um comércio, né, de um negócio, que é o que a gente vê nesse filme também. E aí é interessante a gente olhar para o papel desempenhado por Leonardo DiCaprio, porque o Leonardo DiCaprio, ele nesse filme, ele segura todo o filme, na verdade, né, com toda a sua performance, toda a sua carga, a carga dramática que ele imprime no ator. E ao mesmo tempo, como a gente estava falando de um metafilme, aí é muito curioso porque, tipo assim, ele tá atuando no filme, mas ele também tá atuando como ator no filme, e aí tem os trechos em que ele tá atuando como se atua, né, representando esse papel, e é muito interessante como o filme é construído nessa direção, né? A questão é a seguinte, é porque tem um personagem do personagem e ainda um personagem. Então a gente tem um ator que vai fazer um personagem no filme, mas tem dentro do filme um outro, né, um ator que faz um outro personagem. Então são camadas justamente do se fazer cinema, isso que se torna muito interessante. É claro, né, os personagens em si, eles têm essa trajetória, eles vão representando justamente o que é ser um ator, como se percebe isso, como é a fama, como é lidar com a atenção, como é, na verdade, o exercício de atuar também. O impacto que toda essa máquina hollywoodiana tem na vida dessas pessoas que trabalham ali, né? Porque tem um glamour que a gente está acostumado a ver, mas também tem essas histórias clássicas de decadência. Volta e meia a gente escuta, né, atores e atrizes que se perdem, drogas, né? E tal, essa questão moral por detrás do cinema, né? E ao mesmo tempo a gente vê quem leva a sério, quem quer realmente atuar, que entende aquilo como arte, toda a pressão que se tem, pressão não só pela atuação, mas também pela idade, pela aparência, né, como a gente fica numa câmera e tal. Então isso tá muito presente no Leonardo DiCaprio, no personagem do Rick, né, que é interessante. Se a gente for... Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. Um aspecto que me chamou muito a atenção e o filme acho que transparece isso, é a tara que o Quentin Tarantino tem por pés femininos. Porque os pés femininos aparecem em destaque durante toda a projeção. E se a gente for pensar lá em Kill Bill, quando a Uma Thurman, né, a Beatrix se recupera ali do coma, também tem toda uma dinâmica ali relacionada aos pés femininos. Pensando nessa direção, tem uma parte de sexualização ali que eu achei bem desnecessária, assim, pensando um contraponto assim, né, ao filme, né, que é a parte ali que tem uma cena do Brad Pitt com uma das meninas da família Manson, né, que tipo assim, o ângulo da câmera foi totalmente desnecessário ao meu ver, né, porque parecia que a gente estava assistindo uma cena pornô, assim, em um dos aspectos, né. Mas voltando assim, pensando nesse cenário todo da ambientação, que é muito
muito rico e muito pitoresco, a gente tem a questão da influência da TV ali, né? Que a gente poderia destacar. Então, além de ele ser um metafilme, além de ter todo esse impacto da máquina Hollywood, um terceiro ponto que eu diria é justamente isso, né? A televisão é um personagem no filme. A televisão, ela ocupa um espaço, inclusive, das pessoas assistindo. Ela está presente em vários momentos, tanto, né, na casa dos próprios atores se assistindo, tanto no cinema, quando a atriz também está se assistindo, ou então na vila lá da família Manson também a televisão está lá. Então, a TV ocupa tempo e lugar, inclusive com o silêncio dos personagens assistindo a televisão. E ali tu tem a vida projetada. Então a televisão acaba sim sendo um personagem central, mais um personagem, né? Não só uma alegoria, não só algo, né, extra, não é só algo para se passar o tempo, não, mas ela tá sim influenciando, determinando o tempo, determinando o espaço nessa narrativa, né? Claro, dentro desse cenário a gente também tem a música, todas as músicas que estão presentes. A trilha sonora é imperdível. E isso também sempre esteve presente na carreira do Quentin, assim, né, que a gente vai percebendo que essa música, ela tá dizendo alguma coisa, ela tá causando emoção, ela tá ali com uma intenção, né, emotiva, com uma intenção narrativa. Então, isso também ambienta, mas também provoca determinados sentimentos de euforia, por exemplo, que são músicas bem felizes, né, e aí é claro, né, a gente tem o corpo da mulher, ele é algo que a gente poderia então fazer toda uma discussão apenas sobre isso, como o Quentin Tarantino percebe as suas mulheres, as suas musas, como a gente vai dizer, né? O Quentin é conhecido por ele ter o padrão Uma Thurman. Que é uma loira muito magra, né? Não é nada de curva, não é aquelas mulheres gostosas. Mas, e isso tá presente um pouco aqui também, né? Tanto pela Sharon Tate, que é uma personagem que vai remeter a esse padrão, a esse número de mulher que ele tem, a essa visão de musa. E os pés, novamente, e claro, esse corpo, ele também tá funcionando ali com uma reação, assim, uma ideia um pouco de prostituição nessa cena específica que tu citaste, né? Porque o que acontece? Final dos anos 60, 69, né, que é o ano do filme, tu tem ainda toda uma vibe, né, paz e amor, hippie, o amor liberado, as relações mais, né, expansivas, não necessariamente, né, criticando a família tradicional. Então tu tem, né, ou mesmo 68 foi considerada a primavera dos povos, grupos, manifestações, a juventude indo pra rua querendo um outro mundo. E aí isso tá muito presente aqui, então eu acho que esse corpo, ele também funciona numa certa ideia, talvez para chocar mesmo essa questão da liberação desse corpo. Não necessariamente aqui, não no sentido moralista, mas até que ponto que a gente tem essa liberdade real de usar o corpo, ou então a gente acaba de novo tornando esse corpo um objeto, alguma coisa, um comércio com outra pessoa. Né? Mas de fato, o Quentin tá aqui presente nessas perspectivas, né? Mesmo que a gente possa problematizá-las muito. Mas sim, eu acho que... Mas tem que colocar a televisão aqui como um personagem também positivo, porque se a gente sabe da trajetória do diretor, a gente identifica ele como uma criança, adolescente que foi criada na frente da TV. Que nem nós aqui, né? Eu acho que, por isso que eu acho que dá pra fazer uma relação com ele, com a TV, na verdade, com uma babysitter, né? Que vai educando, vai ocupando, né? Fazendo com que a criança não incomode, e também educando ou deseducando, como a gente pode problematizar, né? Mas é a TV que tá junto na criação, na educação, no crescimento, no desenvolvimento da personalidade. Então essa TV tá presente. Here I come. Oh, here I come. E aí um aspecto muito interessante também do filme é a cena, toda essa situação da família Manson e do assassinato da Sharon Tate. Porque ela entra mesmo, todo esse cenário, esse plot, ele entra como secundário, assim, como latente à história do filme, né? In this town, that can all change like that. O assassinato da Sharon Tate e mais, né, de 4 amigos, que foi então um dia bem emblemático, ele motiva o filme. E o que a narrativa do Tarantino tenta propor é exatamente um processo de transformação cultural. O que seria, então, todo esse ambiente de Hollywood antes desse assassinato e depois.
Se tem antes essa perspectiva até mais inocente, e a gente vê isso muito presente na personagem da Sharon Tate. Ela é ensolarada, ela é feliz, a gente vê ela dançando, a gente vê ela pulando, a gente vê ela o tempo inteiro escutando música. Então ela representa esse ambiente inocente não, mas ingênuo dessa realidade, dessa sociedade, desse glamour todo de Hollywood antes, né? E com esse assassinato, porque foi uma coisa muito chocante, né? Ela morreu basicamente 2 semanas antes de dar à luz, então ela grávida sendo assassinada, e depois assim as pessoas não entendiam o porquê dessa violência, o que tinha motivado, né? Então foi uma coisa muito chocante na época, e até hoje assim toda essa questão da morte, de certa forma, atrai o fascínio humano. Mesmo que a gente tenha um movimento moral de repulsa aos atos violentos, de outro lado, sim, a gente vai vendo ao longo da história que as pessoas se interessam, as pessoas consomem a violência. E isso é algo que a gente também pode refletir a partir do filme, até que ponto que a gente glamoriza essa violência, quer consumir, quer ver, quer entender, e às vezes não está realmente refletindo sobre o impacto da violência, aquilo que ela representa para as nossas relações e também para a nossa humanidade. Charlie say? He said, kill everybody. Mas acho que sim, acho que a violência aqui ela tem uma outra dimensão, uma outra ressignificação que é interessante de ser pensada. Mas claro, a família Manson, que também não está muito presente no filme, ela aparece pouquíssimas vezes, né? Mesmo o Charles Manson, que é considerado um dos grandes, né, serial killers que a gente vê, e super aclamado também pela literatura e pela construção, né, de filmes e séries em Hollywood, o que a gente vê é que eles são colocados também como pano de fundo. E é interessante ver, tem um diálogo no final entre os supostos assassinos, eles se questionam assim, olha, esses caras aqui, esses atores aqui, eles ensinaram a gente a matar. Então, né, vamos devolver aquilo que eles nos ensinaram. Vamos matar quem nos ensinou a matar. Quem nos ensinou a matar, afinal de contas, né, eles são representantes, eles atuaram, eles são, né, os atuantes disso, eles ensinaram isso, então vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu com eles, né, com eles ainda, né. E aí é interessante, assim, porque a gente vai vendo, né, essa violência, no final tem uma cerejinha, né, tarantinesca, né, de violência, de muito sangue, de muito absurdo. Mas ela só é um deleite, né? E isso é interessante, então a violência que a gente esperava, ela não aparece, talvez justamente porque a gente esperava. E aí é interessante, talvez era uma vez, né, Once Upon a Time, significa que é uma história, é uma tentativa talvez de corrigir a história como ela seguiria se não tivesse ocorrido esse assassinato. Talvez a sociedade continuaria, né, a sociedade lá, né, de Hollywood continuaria mais ingênua, continuaria, né, mais glamurosa, continuaria talvez também até no seu vazio existencial de festas, né, de relacionamentos, porque havia esse vazio. E esse vazio também é representado pelo dublê, que é o personagem do Cliff, do Brad Pitt, que é interessante, ele é um homem que tem um panorama, tem uma história que não aparece, mas também há outro caso de assassinato, de morte em Hollywood, né? Uma outra atriz famosa que caiu do barco e provavelmente faz uma alusão a esse contexto. Então ele é colocado como assassino da sua esposa e que se safou, e que agora ele tá contente como um faz-tudo, como um dublê, mas também como um faz-tudo do Rick, que é o ator principal. E aí ele tá nessa vida, né, meio pacata, meio vazia, meio sem sentido, meio, né, banal, vivendo em todo aquele glamour, mas sem ser glamuroso. Então ele também representa, né, uma outra dimensão dessa realidade hollywoodiana, onde tu tem glamour para alguns, mas nem para todos. E tu tem também relações de exploração, que a gente vê o ator, então, do Leonardo DiCaprio explorando o Brad Pitt, mas eles estão ali funcionando dentro daquela dinâmica, né, daquela sociedade daquela época. Então não é exatamente assim, existe esse glamour, mas existem essas relações que são estabelecidas como meio que naturais dentro desse meio. Que nota tu daria pro filme? Não sei se eu daria uma nota, porque eu acho que é um filme que possibilita... ele é muito além dele mesmo. Eu acho que é pensar sobre essa máquina de produção de cinema, essa produção de diversão, faz a gente pensar se é realmente ilusão, se é realmente um espelho da realidade, sabe? Eu acho que é interessante o lugar desse filme como provocador das reflexões. E tem cenas glamurosas, por exemplo, a gente tem uma menina que vai provocar
Leonardo DiCaprio dizendo parabéns pela sua atuação, ou essa atuação não é muito boa, ou a gente tem esses movimentos assim da ingenuidade, ou mesmo da própria atuação do Leonardo DiCaprio, que são fabulosas, mas também é um filme às vezes um pouco muito... cai talvez numa melancolia, ele cai às vezes na questão do ritmo, então, né, 10 não seria, mas eu gosto dessa proposição desse filme que faz refletir. Então, bom, eu daria um 9,5, então a gente pode duplicar esse 9,5. Pode. Ficamos com 9,5. E eu acho que a gente não chegou a falar nenhum spoiler aqui, né? A gente meio que talvez deu algumas pitadinhas assim, já que a história em si é bem conhecida, o cenário no qual o filme se desenvolve. Mas se você quer um spoiler sem ser um spoiler, a gente faria assim, ó. Mas se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ajude a gente a compartilhar nossas impressões acadêmicas sobre este fantástico universo da cultura pop. Até o próximo Take It. Era uma vez em Hollywood. Estreou nos cinemas um dos filmes mais emblemáticos vamos começar de novo. Agora eu tô...